Beleza, está gravando então. Então, hoje, dia 29 de junho, estamos começando mais uma aula de climatologia geográfica para a turma de licenciatura em geografia, tá? Quero dar uma boa noite a todos, né? Mais uma vez chamar a atenção para as atividades disponíveis na plataforma, né? Que vocês têm que realizar. Tem uma galera que, na hora que eu posso, já está fazendo as atividades, então continuem assim, mas tem uma galera que não fez nada até agora, então é importante dar uma atualizada. Boa noite, Daniele, tudo jóia? Dando continuidade, então, às nossas aulas de climatologia geográfica, vamos falar hoje, dando continuidade ao assunto da aula passada. Vamos puxar aqui a nossa apresentação. Tá todo mundo vendo nossa aula, nosso painel aí, galera? Tá carregando para mim. Beleza, quando estiver pronto, aí a gente começa. Pronto, terminou agora. Beleza. Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre fatores do clima, né? Lembrando que na aula passada, na aula anterior, a gente já havia terminado, né, iniciado falando sobre esses fatores do clima. Então, vamos só relembrar, na aula anterior, a gente terminou falando dos dois últimos elementos do clima. Então, a gente falou sobre pressão atmosférica, os fatores ligados à pressão atmosférica, lembrando que pressão atmosférica é o peso, né, realizado pela coluna de ar sobre a superfície. Então, basicamente é isso, é o peso do ar sobre a superfície. Quando você está ao nível do mar, então a pressão é maior, e à medida que você sobe, né, a pressão diminui. E também umidade, que é a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. Então, basicamente, esses dois conteúdos que a gente viu na última aula, né, que foram, né, pressão atmosférica e umidade. Lembrando que na aula anterior a gente tinha falado sobre temperatura, o grau de agitação das moléculas do ar atmosférico. Então, esses três elementos, né, a gente chama de elementos do clima, são as partes que compõem o clima. Então, os elementos do clima são esses três aí. E esses três elementos, tanto pressão, quanto umidade, quanto temperatura, eles variam em função dos chamados fatores do clima. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre alguns desses fatores. Eu já tinha dado uma inicial, já tinha falado um pouquinho sobre eles: latitude, altitude, relevo, continentalidade e maritimidade. Eu não sei, né, como é que a Samila vai conseguir, né, traduzir continentalidade ou maritimidade. Mas vamos dizer o seguinte: continentalidade são aquelas áreas distantes do litoral. Então, a gente poderia traduzir como interior. E maritimidade tem a ver com o litoral. Acho que facilita um pouquinho para você, Samela. Relevo corresponde a qualquer elevação do terreno. Altitude é a distância entre o nível médio do mar e a altitude que você se refere. E latitude tem a ver com a linha do Equador. Então, a gente vai falar um pouco mais, é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Então, basicamente, a gente tem esses objetivos. A aula anterior, que a gente viu, e o sumário, o roteiro da nossa aula de hoje. Beleza? Tranquilo? Então, vamos dar continuidade. Então, vamos começar pela latitude. Então, a latitude a gente entende como sendo a distância de um ponto qualquer da Terra até a linha do Equador. Varia de 0 graus norte a 90 graus sul. Exemplo aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 29 graus, 41 minutos e 3 segundos. Então, só voltando lá na nosso, para a gente entender mais ou menos. Então, você imagina, né, deixa eu apagar isso aqui.
tentar fazer alguma coisa um pouquinho melhor, um círculo um pouquinho melhor. Deixa eu apagar aqui. Então, a gente pega um círculo, então a gente considera, né, que uma linha, né, que divide a Terra em dois hemisférios corresponde, né, ao que a gente chama de 0 grau. Aqui corresponde a 0 grau. 0 grau corresponde ao que a gente chama de linha do Equador, tá? E as linhas que são paralelas a ela, né, são o que a gente chama de latitude. Elas variam de 0 grau na linha do Equador até 90 graus norte ou 90 graus sul. Então, basicamente, isso, quando a gente se refere à latitude, é a distância de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Então, se eu tenho um ponto qualquer na Terra e quero saber a latitude é a distância desse ponto até a linha do Equador. Como a Terra ela é esférica, por mais que alguns acreditam que ela seja plana, por ser esférica, a distribuição de luz e calor ela é desigual. Ou seja, né, se você imaginar, por exemplo, que ao meio-dia, né, quando você está na praia ao meio-dia, né, o sol, a radiação solar está incidindo, né, vamos dizer, praticamente perpendicular à superfície da Terra, então isso permite que você, faz com que você, a percepção de calor, ela é maior do que, por exemplo, nas primeiras horas da manhã, quando o Sol atinge, né, a Terra de forma mais oblíqua, mais inclinada, os raios solares estão mais inclinados. Então, né, à medida que o dia, né, amanhece até o entardecer, nesse movimento aparente do Sol, que na realidade não é o Sol que está se movimentando, é a Terra que está girando, né, nós vamos ter essas diversas posições dos raios solares, e isso vai determinar maior sensação de calor ou não, tá? Então, por isso é importante a gente entender, né, que essa distância, a importância dela, da latitude, para a gente, né, entender como é que funciona, né, essa situação. Então, se você está numa situação de maior latitude, afastado do Equador, menores são as temperaturas. Então, quanto mais distante da linha do Equador, menor a temperatura. Devido à forma, né, a forma esférica da Terra, né, a forma esférica, a iluminação dos raios solares vai atingir diferentes inclinações. Então, como mostrado lá no desenho que eu fiz anterior, né, a posição dos raios solares, como atingem a Terra, né, essa inclinação dos raios solares é que vai determinar que a temperatura, né, que a condição seja diferente. Tá? Então, a latitude é esse nosso primeiro fator climático, né? E aqui a gente tem, por exemplo, quando a gente fala sobre latitude, então aqui a gente tem a linha do Equador, né, corresponde a 0 grau, tá? E as latitudes aumentam, né, em direção aos polos. Como a posição que os raios solares atingem é diferente, então a temperatura vai diminuindo em relação aos, né, aos polos, 90 graus norte e 90 graus sul. Então, por exemplo, se você estiver aqui em Ushuaia, né, que fica lá no sul da Argentina, por exemplo, você chega no inverno, né, temperaturas muito baixas no inverno, assim como se você estiver lá no Canadá. Mas se você estiver aqui na chamada zona intertropical, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, os raios solares atingem essa região de forma mais, vamos dizer, perpendicular, e isso faz com que a sensação de calor seja maior. Então, é isso que determina, né, essa diferença de temperatura
em relação, né, à latitude. Por que os lugares temperados, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, você tem situações, né, diferenciadas. Então, no Equador, em virtude, deixa eu subir um pouquinho aqui, né, no Equador, em virtude da menor inclinação dos raios solares incidem, né, então você pega, aqui praticamente não há nenhuma inclinação, você tem temperaturas maiores. E a latitude, quanto mais vai acentuando o grau de inclinação, então você vai tendo uma inclinação maior, tá? Menor é a temperatura. Maior a inclinação, maior é a área aquecida, portanto, menor vai ser a temperatura. Então, você tem áreas menores aqui e áreas maiores aqui para aquecer. Então, por isso que você tem a diferença, né? As regiões tropicais, você tem temperaturas mais elevadas ao longo do ano, enquanto que nas regiões temperadas, você tem as 4 estações do ano bem definidas, então, verões são quentes, os invernos são frios, com neve, e os únicos lugares no Brasil que tem neve ou que as temperaturas são muito baixas correspondem à parte mais baixa, né, as áreas mais baixas do território brasileiro, tá? Professor, licença, o Vanderlei disse que ele não está conseguindo entrar. Eu autorizei agora. Ah, tá. Confere aí para mim, o Vanderlei, se você entrou. Eu acho que eu autorizei agora. Certinho aí, pessoal? Tá? Então, no Equador, menor inclinação, maior sensação de calor, regiões temperadas e regiões polares, maior inclinação, menor temperatura. Então, a latitude mais acentuada é a inclinação com que os raios solares incidem na superfície, menor a temperatura. Maior a inclinação, maior é a área aquecida, portanto, menor temperatura. Quantidade de calor, né? Quando a gente fala, deixa eu só acertar aqui, está aparecendo. A quantidade de radiação solar incidente no local e a temperatura do ar, a quantidade, então, a latitude, ela vai determinar essa quantidade de radiação solar que vai ser incidente no local e a temperatura do ar. Então, a gente tem, né, que nas regiões temperadas, nas regiões tropicais, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, então você tem os raios solares atingindo com maior intensidade. Você tem, por exemplo, nessa situação aqui, você tem o hemisfério mais iluminado, o hemisfério sul, então você vai ter, né, verão no hemisfério sul, e você tem inverno no hemisfério norte. Isso aqui ocorre no dia 21 de junho. Né? Então, no dia 21 de junho, a gente tem essa situação para o hemisfério sul. No hemisfério norte, dia 21 de junho, corresponde, né, ao verão. Então, para nós, aqui, dia 21 de junho, é o inverno. Nessa situação aqui do desenho, é o inverso. Né, no dia, aqui provavelmente nós estamos no dia 21 de dezembro. Então, no dia 21 de dezembro, nós temos os raios solares atingindo com maior intensidade o hemisfério sul. Então, aqui a gente tem, no hemisfério sul, a gente vai ter o nosso verão, e no hemisfério norte nós vamos ter o inverno. Então, inverte a situação. Então, os trópicos de Câncer, 23 graus e 27 minutos norte, e o Trópico de Capricórnio, 23 graus e 27 minutos sul, é a região da Terra que recebe maior quantidade de radiação solar incidente ao longo do ano. Tem uma rodovia nova em São Paulo que se eu não me engano, chama Rodoanel, se eu não me engano. Então, esse Rodoanel, você tem a cidade de São Paulo, né, a área urbana da grande São Paulo, e ele é uma rodovia que evita o trânsito de São Paulo, ele passa ao redor de São Paulo. E tem um ponto em que ele atravessa o Trópico de Capricórnio, então você tem uma placa
pessoal para muito dessa placa para tirar fotografia, de 23 graus e 27 minutos sul, né, que marca a passagem ali do Trópico de Capricórnio. Então, a linha imaginária do Trópico de Capricórnio passa por aquele ponto ali. Bem interessante. Então, eu nunca parei para tirar foto quando eu vou para São Paulo, mas talvez em outras ocasiões, talvez eu pare para dar uma olhada lá nesse lugar. O afastamento da região tropical, né, a radiação solar incidente diminui como consequência, a temperatura média anual também diminui. Tá? Então, quanto mais você se afasta da linha do Equador, né, tanto para norte como para sul, as temperaturas elas vão cair, elas vão ser menores. Na região do Círculo Polar, 66 graus e 33 norte, 66 graus e 33 sul, então aqui você tem 66 graus, os trópicos estão a 27 graus, né, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, e os dois círculos, né, você tem ali, né, 66 graus e 33 minutos norte, 63 graus e 33 minutos sul. São as áreas que recebem menor quantidade de radiação solar, portanto, vai ser a região mais fria do planeta. E, inclusive, vai receber menor iluminação. Então, por exemplo, no inverno, nas áreas acima do ciclo polar, do ciclo polar ártico, por exemplo, você tem praticamente um mês de escuridão total. Ou seja, devido à inclinação da Terra em relação ao Sol, você vai ter 30, 40, dependendo da posição onde você estiver, sem sol, sem você saber a diferença do dia, né? Não tem dia, você só tem noite. E quando você tem no verão, a situação se inverte, você tem dias de 24 horas, né? Você tem que ter, por exemplo, como é que eles chamam? Um tipo blackout, se não me engano, é um tipo de uma cortina que você coloca nas janelas para evitar a luminosidade, para você poder dormir, porque senão, o seu corpo, só quem já está lá há muito tempo que está acostumado, mas seu corpo tem dificuldade de se adaptar a uma condição de 24 horas por dia de luz, né? E você pegar no inverno 24 horas por dia de noite, né? Isso é complicado em algumas regiões, por exemplo, tem regiões na Sibéria, onde você tem minas, né? Você tem atividade de mineração, que é muito forte em algumas regiões da Rússia, que a população que trabalha lá são só o pessoal da mineração, os mineiros, e eles trabalham nessa situação. E como eles moram lá, eles têm as famílias lá, você tem toda uma situação de escolas, por exemplo, jardim da infância, em que as crianças, né, nos meses de inverno, elas ficam numa sala totalmente iluminada, com uma iluminação artificial, com os óculos escuros, em que elas recebem radiações para poder, se não me engano, acho que é vitamina D, que ela precisa do sol para ser metabolizada pelo organismo. Então, isso, inclusive, é um problema sério, que é um objeto, inclusive, de pesquisa, de que quanto maior a latitude, a temperatura diminui, mas o número de suicídios aumenta, né? Existe uma pesquisa que mostra que quanto menos sol a pessoa recebe, né, algumas sinapses, algumas coisas acontecem, né, naquelas ligações que tem no cérebro, que torna a pessoa mais depressiva, e ela fica mais sujeita a praticar suicídios. Então, isso é muito interessante de se visualizar, né, essa tendência ao suicídio em regiões polares, que são aquelas áreas que recebem menos luz, né? Então, é uma coisa que é objeto de pesquisa, inclusive. A distribuição da radiação solar incidente afeta, inclusive, atividades agrícolas, no que se refere às espécies vegetais cultivadas. Por exemplo, né, kiwi e maçã, que não eram produtos que eram cultivados no Brasil, hoje são cultivados em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, porque as condições climáticas favorecem, ou seja, são plantas que demandam uma determinada quantidade de temperaturas baixas, pelo menos um mês de temperaturas abaixo de 10 graus, existem estudos, quem trabalha com essa parte
da agronomia, de estudos de quais são as melhores condições para plantar determinadas espécies vegetais. Assim como, por exemplo, né, você fazer pesquisas buscando alterar geneticamente um alimento de forma que ele possa produzir em condições que não são ideais para ela. Por exemplo, a soja brasileira é uma soja não geneticamente modificada, mas que ela sofreu algumas mutações para ela se adaptar à condição, por exemplo, do centro-oeste brasileiro, que é uma região quente e seca, né, durante uma parte do ano. Então, eles tiveram que mudar um pouco as características da soja de forma que ela fosse produtiva numa região que não é tão interessante do ponto de vista nem climático, nem de solo, né, mas de clima principalmente, tá? O segundo fator, então, o primeiro fator que a gente listou foi a latitude, o segundo fator é a altitude, né? O que a gente entende por altitude? Então, a altitude é a diferença de altura em relação ao nível médio do mar. Então, se você tem uma situação, né, onde você tem o nível médio do mar, a altitude se refere a essa altura. Tá? Então, a altura, quando se refere ao nível médio do mar, a gente chama de altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por quê? Porque a radiação é mais intensa do que em outro lugar com menor altitude. Então, apesar de você ter uma radiação maior, tá? Você tem menor temperatura. Então, se você pegar dois lugares, né, que estejam na mesma latitude, mas um lugar é mais alto e o outro lugar é mais baixo, tá? Você vai ter mais radiação no lugar mais baixo, porque a espessura, né, de atmosfera para atravessar é maior do que numa região ao nível do mar, por exemplo. Então, essa camada atmosférica é menor, filtra menos os raios solares. Isso aqui é interessante para regiões muito elevadas, que têm problemas com radiação ultravioleta, né, ultravioleta A ou ultravioleta B. Então, é um problema sério. Então, no Chile, na Bolívia, com lugares acima dos 4.000 metros de altitude, é um problema sério, né, de radiação solar, mas não tanto de temperatura. Então, nas regiões mais elevadas, você tem que são regiões mais frias, porque o efeito estufa é menor. Por que o efeito estufa é menor? Porque a camada de ar, ela é mais fina, tá? Então, você imagina, vamos voltar lá colocar no nosso quadro aqui. Deixa eu ver se dá para fazer isso aqui, adicionar uma imagem. Vou colocar, adicionar. Então, depois eu coloco. Então, você tem, se você tiver uma região, né, muito alta e uma região baixa, se você traçar a linha da atmosfera, as pessoas que estão aqui em cima, por exemplo, das pessoas que estão aqui embaixo, você tem uma camada maior de atmosfera. Então, aqui, o efeito estufa ele é menor do que aqui. Tá? E por isso que esquenta muito de dia e resfria mais facilmente à noite. Então, você nas regiões mais altas, você tem que as temperaturas são mais altas durante o dia, mas à noite são mais frias. Então, quente de dia, frio à noite. Também com relação à altitude, o ar é mais rarefeito, ou seja, né, quando a gente pensa nos gases, nos elementos que fazem parte do ar atmosférico, né, oxigênio, nitrogênio, os gases raros, vapor d'água, né, ele é mais rarefeito, ele tem menos moléculas desses gases. Então, é menor concentração, menor umidade, o que reduz a retenção de calor nessas camadas mais elevadas da atmosfera. Então, você vai ter menor efeito estufa. Então, todos esses fatores, né, ou seja, menor espessura da atmosfera, maior altitude, tudo isso favorece essas variações maiores, essas maiores amplitudes térmicas, dia e noite, né, entre dia e noite, do que nas regiões mais elevadas. Por exemplo, aqui, só para ter uma ideia, né, vamos imaginar três
lugares aqui, né, uma localidade A, uma localidade B e uma localidade C, as três você imagina que elas estejam na mesma latitude, então a latitude não faz diferença. Então, ao nível do mar, você tem uma temperatura média diária, por exemplo, de 22 graus Celsius. Se você subir 600 metros, você já baixa para 19 graus Celsius. Se considera que a cada 200 metros você tem um declínio de 1 grau Celsius, tá? Então, se você tem aqui 600 metros, né, você vai ter um declínio de 3 graus Celsius, então, né, passa de 22 para 19. E se você continuar subindo, né, na localidade C, a temperatura seria de 16 graus Celsius. Então, essa diferença entre, né, as três áreas, três localidades situadas na mesma latitude, porém em altitudes diferentes. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com a camada de ar a ser atravessada, a quantidade de gases presentes na atmosfera, tudo isso vai interferir nessa menor temperatura, né? A gente está vendo, por exemplo, essa semana, uma frente fria que chegou em Santa Catarina, a gente tem observado neve, né, a presença de geada, né, e outros eventos climatológicos que ocorrem de baixa temperatura, que ocorrem na região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas ocorre na região serrana. Então, essa região serrana, as serras gaúchas, as serras catarinenses, por causa da altitude. Então, né, neve e geada vão ocorrer nessas regiões porque elas são mais altas. E se você pegar, né, em Santa Catarina, por exemplo, a produção de maçã, ela depende dessas temperaturas baixas que ocorrem nessa época do ano, para que a planta consiga, né, ter uma boa produtividade, né, em função da localização, né. Vamos dizer que a gente poderia dizer que seria a mesma coisa que altitude, quando a gente fala relevo, né? Seria influencia na temperatura e na umidade ao facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar. Então, se você pega uma região voltada, por exemplo, se você pega essa região aqui, que está voltada para o mar, né? Que recebe umidade, que recebe as nuvens, né? Então, à medida que você tem essa umidade chegando, a tendência dela é subir. Quando ela sobe, a gente sabe que tem lugares mais altos, altitude, menor temperatura, esse vapor d'água que forma as nuvens ele vai se condensar e você vai ter a chuva ocorrendo nessa região. Isso aqui é muito comum na Serra do Mar, né, lá em São Paulo, em Cubatão, né, uma cidade que chove, tem uma pluviosidade elevada por causa desses fatores. E à medida que essa umidade ela vai se desfazendo ao longo do caminho, quando ela chegar do outro lado, ela vai chegar seca. Então, aí a tendência é de que do outro lado dessas montanhas você vai ter, né, áreas mais secas do interior, então relevo fazendo com que você tenha essa distribuição de umidade no litoral e as regiões mais interiores mais secas. Inclusive, isso é um fator importante para a criação da vegetação da Mata Atlântica. Tá? Então, a Mata Atlântica no Brasil, que ocorre lá do Ceará até o Rio Grande do Sul, essa vegetação, né, de Mata Atlântica, ela é resultante da umidade, né, dessa umidade mais forte ao longo do litoral brasileiro. Né? Então, a gente pega a disposição longitudinal, ou seja, ao longo do território brasileiro, ao longo do litoral, essas serras, né, no centro-sul do país, que vão até chegar no Nordeste, elas vão formar um corredor que facilita, por exemplo, a circulação da massa polar atlântica. Então, se a gente pegar o mapa do Brasil e a gente observar, né, que, se a gente pegar aqui, né, o mapa do Brasil, essas serras que estão localizadas aqui no litoral, a massa de ar frio, ela vai, né, ao longo do litoral brasileiro, ela não passa para o interior, então o interior permanece seco. Isso é uma característica do relevo influenciando o nosso clima. O outro fator climático, então, a gente já falou, né, de latitude, a gente falou sobre latitude, sobre altitude, depois a gente falou sobre relevo, e agora a gente vai falar sobre continentalidade. Né? O que é continentalidade? São as áreas distantes dos oceanos,
portanto, são mais secas, não recebem a umidade do litoral, são mais secas do que as áreas litorâneas, porque sofrem pouco ou nenhuma influência das massas de ar úmidas que vêm dos oceanos, tá? Então, se você pega, por exemplo, uma região, né, que você tenha próxima ao litoral, né, as nuvens, a evaporação formada no litoral, vai ser encaminhada para as áreas continentais, e na medida que ela vai entrando, ela vai descarregando, vai precipitando essa umidade, quando ela chega no interior, ela chega seca. Então, aí faz com que, né, seja seco. Isso, né, você tem numa situação, né, numa situação de verão, né? No caso aqui, esse desenho está se referindo muito mais às áreas temperadas do interior do continente, tá? Então, no caso do verão, você até ainda consegue fazer chuvas abundantes no interior, e no inverno, a ocorrência de neve no interior. Mas isso aqui é para as áreas temperadas, o que não é o caso do Brasil. Então, aqui é mais para as áreas temperadas, usando o exemplo de áreas temperadas. Mas continentalidade mostra apenas que nas áreas interiores o ar é mais seco do que nas áreas litorâneas, que sofrem influência. Se você tiver ainda por cima um relevo que impede essa passagem, aí torna mais seco ainda essas regiões. Ao contrário da continentalidade, a gente tem a maritimidade. Ou seja, a maritimidade se refere àquelas áreas do litoral que sofrem influência dos oceanos, né? Portanto, as cidades litorâneas são mais úmidas, apresentam altos índices de chuva, altos índices pluviométricos, né? Devido à evaporação dos oceanos que atingem o continente de forma mais intensa no litoral do que nas regiões interiores. Então, você tem, né, intensa evaporação dos oceanos, né? Essa umidade ela é transportada pelos ventos para as áreas, né, continentais, né? Aqui você tem a precipitação dessa chuva, né? Vai ocorrer as chamadas chuvas orográficas ao longo do litoral, ou seja, onde você tem relevo, né, forçando esse ar a subir, essa umidade do ar a subir, e aí você vai ter regiões mais secas no interior. Tá? Então, maritimidade a gente pode dizer que é o contrário da continentalidade. Maritimidade se refere às áreas próximas ao litoral e a continentalidade se refere às áreas mais interiores. Então, quando a gente compara, por exemplo, a cidade de Santos, em São Paulo, que apresenta uma alta pluviosidade, quando comparada com uma cidade como Brasília, é uma área muito mais seca, porque está distante do litoral. Né, como eu falei em aulas anteriores, Brasília eles tiveram que criar um lago chamado Lago Paranoá para ele dar uma certa umidade no ar da região, porque o ar é muito seco na época do inverno, o ar começa a ficar seco agora porque diminui bastante, né, o período de chuvas na região. Algumas modificações do fenômeno da maritimidade pode ocorrer, por exemplo, né? Modificações no mar afetam regiões costeiras e causam alterações climáticas no Brasil e em algumas regiões do planeta, né? Que modificações são essas? Os dois casos mais conhecidos é o El Niño e Laninha, né? Os dois correspondem a dois fenômenos atmosféricos que ocorrem aqui na América do Sul e na América do Norte, mas que têm efeitos também no Sudeste Asiático, na Austrália, né? Por causa desse aquecimento anormal das águas do Pacífico ou esse resfriamento anormal das águas do Pacífico. Então, quando a gente se refere ao El Niño, o nome é em homenagem ao menino Jesus, porque o fenômeno costuma ocorrer em dezembro, ou seja, próximo do Natal, ou seja, do nascimento de Jesus Cristo. Então, qual é a característica dele? Você tem que o Pacífico ele começa a apresentar temperaturas mais elevadas. Então, as águas superficiais do Pacífico elas se tornam mais quentes. Consequentemente, você vai ter maior evaporação, vai ter mais umidade no ar. Então, essa intensidade vai aumentar, né? Aumentando a evaporação, vai aumentar o regime de chuvas, né? E a ocorrência
de secas em outros lugares, tá? Os peruanos, principalmente, que deram esse nome de El Niño, eles se referem principalmente a essa carência, essa mudança, né, de temperatura, porque o litoral peruano ele é muito rico em peixe, tá? Por causa de uma corrente fria chamada corrente de Humboldt, e essa corrente fria favorece muito, né, a chegada de nutrientes na costa, e isso acaba trazendo uma grande quantidade de peixes. Então, os peruanos pescam bastante, tanto é que grande parte da base da alimentação peruana são peixes, é o pescado, né? Grande parte da culinária peruana é baseada em peixes, né? Inclusive peixe cru, né? Igual os japoneses. Tá? Então, esse é o El Niño. Né? Ao contrário, quais seriam os efeitos desse El Niño? Então, você teria, no caso do Brasil, mais especificamente do Brasil, nós iríamos ter secas severas na região Nordeste. Então, quando tem ano de El Niño, o Nordeste ele sofre mais com secas. Nós vamos ter chuvas e temperaturas altas na região Centro-Oeste. Então, nós vamos ter períodos de maior chuva na região do Pantanal. Enchentes no sul, então, aumenta a quantidade de enchentes no sul do Brasil, aumenta a temperatura no sudeste, e queimadas na região norte devido à seca. Então, o tempo fica muito seco, então, facilmente, né, a vegetação pega fogo. Então, quando você tem no ano normal, você tem a corrente de Humboldt, passa ao longo do litoral peruano, uma água fria, então aqui você tem água fria, e à medida que ela vai chegando nessas regiões, ela vai esquentando e vai aumentar a evaporação nessa região, e você tem chuva. Quando você tem o ano com El Niño, você tem que ocorre o inverso, você tem um aumento desse movimento de água quente na região da costa sul-americana, e isso impede que essa massa, essas correntes frias, né, de água fria, né, levem os nutrientes, então você tem queda na produção de pescado. Então, por isso que os peruanos falam que é a chegada do menino Jesus, porque diminuiu a quantidade de peixes. A laninha, que é o efeito inverso, né? Em vez do aquecimento, a gente tem um resfriamento anormal das águas do Pacífico, consequentemente diminuindo a temperatura superficial da água do Pacífico, vai favorecer maior penetração das massas polares no Brasil. Então, aí você tem uma atuação de massas polares durante a primavera, na região sul e nas proximidades do Trópico de Capricórnio. Então, inverte a situação, em vez de você ter um aquecimento da água superficial do Pacífico, você tem um resfriamento. E isso vai ter consequências também diferentes. Os principais impactos no Brasil, na região sul, na região sudeste e centro-oeste, nós vamos ter secas severas, com exceção da região norte e nordeste, onde ocorrem chuvas mais abundantes. Então, quando chove muito no nordeste, tem seca no sul, sudeste e centro-oeste. E quando você tem o inverso, é o El Niño, quando você tem secas no sudeste, não, chuvas no sudeste, e a região nordeste recebe mais chuvas. Então, basicamente, pessoal, são esses os efeitos da Laninha e o El Niño, ou seja, ainda falando sobre os efeitos de maritimidade, né, a influência da maritimidade na formação do clima brasileiro, né, a influência que exerce no clima brasileiro. Deixa eu só apagar aqui. Pronto, galera. Terminada aí a nossa apresentação, a gente fica aí aberto agora às perguntas de vocês, às dúvidas que vocês quiserem encaminhar aí para gente, né, a gente tentar responder aí. Fiquem à vontade para interromper aí, pessoal.
Alguém só me dá um retorno aí para ver se a aula estava sendo vista ou não, porque ninguém perguntou nada, ninguém interrompeu durante a apresentação. Então, eu não sei se a aula aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Edil. Ele está dando aula e não saber que não estava sendo ouvido por ninguém. Alguém me dá um retorno aí. Oi, professor, deu tudo, pelo menos para mim, deu tudo certo, sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer, Eu não sei Daniel. eu não sei se tem a ver relacionado aos fatores do clima, mas qual é o nome que se dá ao processo de, por exemplo, o Sol ele se pôr em uma posição fixa, porém no decorrer do ano ele mudar essa posição, sabe? E se pôr em outro sentido. Se você... deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui novamente a nossa apresentação. Deixa eu apagar aqui. O movimento que a Terra executa ao redor do Sol, então você considera aqui o Sol, né? E o movimento que a Terra executa ao redor do Sol, né? Você vai ter posições onde você vai ter, né, se você pegar aqui, linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, né? Se você coloca essas linhas aqui, por exemplo, quando você está nessa situação aqui, o hemisfério mais iluminado é o hemisfério sul. Então, aqui, por exemplo, você tem verão no hemisfério sul e você tem inverno no hemisfério norte. Tá? Então, a posição com que os raios solares atingem aqui, eles estão perpendiculares ao Trópico de Capricórnio. Então, você vai ver o pôr do sol mais ao sul, por causa dessa posição. À medida que isso aqui ocorre no dia 21 de dezembro, 21/12. À medida que que a Terra vai se movimentando ao redor do Sol, a gente vai chegar numa situação aqui, no dia 21 de março, com que o Sol vai atingir, né, perpendicularmente à linha do Equador. Então, você vai começar a observar, isso aqui vai ocorrer ao longo desses 3 meses aqui, o Sol saindo de uma posição mais ao sul e se pondo numa região mais ao norte. Na continuação do seu movimento, no dia 21 de junho, você vai estar numa situação tal que os raios solares agora estão perpendiculares ao Trópico de Capricórnio. Então, você vai ver agora o Sol se pondo numa posição mais ao norte. E aí, o processo todo de novo, no dia 21 de setembro, né, que começa, para nós, começa a primavera, no hemisfério norte começa o outono, o Sol novamente se pondo mais, né, descendo para o sul. Então, essa posição do Sol, né, de se pôr mais ao sul e mais ao norte, a gente percebe por causa desse ângulo de inclinação que a Terra em relação ao plano da órbita do Sol. Se você morasse lá em Ushuaia, se você pegar aqui na costa da América do Sul, se você morasse aqui no sul, né, lá em Ushuaia, por exemplo, você chega no verão, em julho, você está às 11 horas da noite, 23 horas da noite, e ainda está de dia. O sol ainda não se pôs, e ele vai se pondo, né, mais ao sul ainda. Tá? E, em compensação, quando chega no inverno, né, quando você está numa situação de inverno, lá em Ushuaia, você tem que, às 3 horas da manhã, o sol já está aparecendo. Né? O sol já está aparecendo. Não, minto, aqui os dias são mais longos, aqui as noites são mais longas. Então, você tem que, às 6 horas da tarde, já começa a escurecer. Então, às 6 horas da tarde, né, às 18 horas já está escurecendo. Então, essa posição, se você morasse exatamente na linha do Equador, você também iria observar essas variações no Sol se pôr
em relação a onde você mora. Então, se você pegar e fotografar todos os dias onde o sol está se pondo, você vai ver esse movimento de subida e descida, ou seja, indo para o norte, indo para o sul, por causa desse ângulo de inclinação da Terra. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Daniele. Conseguiu sim, professor. Muito obrigada. Oi? Eu não escutei. Conseguiu sim, muito obrigada. Ah, beleza. Mais perguntas, galera? Professor, Oi? eu tenho dificuldade em entender latitude e longitude. Vamos aqui voltar, então, lá para o nosso quadro, só para a gente tentar tirar essa dúvida aí. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos considerar aqui, ó. Aqui a linha do Equador, 0 grau. Tá? Meridiano de Greenwich, 0 grau. Tá? As linhas que são paralelas à linha do Equador, a gente chama de latitude. São as linhas que correspondem à latitude. Tá? Então, vamos colocar aqui 20 graus, 40 graus, 60 graus, 80 graus, 90 graus. Tá? Então, isso aqui tudo é sul. E para cima, você tem mais 90 graus, você tem mais 90 graus norte. Então, quando a gente se refere à latitude, a gente se refere à distância de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Então, essa distância daqui até aqui, a gente se refere como latitude. Qual é a latitude desse ponto, então? Ela tem 60 graus sul. Qual a latitude, por exemplo, vamos colocar aqui, 20, 40, 60, 80. Qual a latitude desse ponto aqui? É a distância desse ponto até a linha do Equador. Quantos graus eu tenho aqui? 80 graus. Então, esse ponto tem uma latitude de 80 graus norte. E assim sucessivamente, por exemplo, esse ponto aqui tem uma latitude de 20 graus sul. Tá? Então, a distância de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador, a gente chama de latitude. Quando a gente se refere, né, à questão da Terra, né, da posição com que os raios solares atingem, e a gente marca essas linhas de latitude, vamos pegar as 3 latitudes mais importantes, que é a linha do Equador, 23 graus sul, 23 graus norte, que é o Trópico de Câncer, 23 graus sul é o Trópico de Capricórnio, 66 graus norte, Círculo Polar Ártico, 66 graus sul, Círculo Polar Antártico. Então, quando eu falo para vocês que quanto maior a latitude, menor a temperatura, é porque os raios solares atingem essa região perpendicularmente. É como se fosse o calor do meio-dia, né? Aquele sol a pino. E à medida que você se afasta da linha do Equador, né, os raios solares atingem, né, de forma oblíqua, ou seja, de forma inclinada. Portanto, vai ser uma área maior para ser aquecida, portanto, ela demora mais para aquecer. Então, portanto, as temperaturas são menores. Então, quando eu falo para você que quanto maior a latitude, menor a temperatura, é porque a posição com que os raios solares estão atingindo, elas deixam de ser uma posição mais perpendicular e passa a ser uma posição mais inclinada. Inclusive, nas regiões polares, ele passa praticamente paralelo, as radiações solares praticamente passam, né, paralelas, né, nem aquecem direito.
Tá? Então, isso aí, por exemplo, faz com que... E aí, outros fatores vão determinar as baixas temperaturas nas regiões polares. Como é mais frio, vai ter mais gelo, o gelo é branco, né? O gelo reflete a radiação solar, ele não absorve, então a gente vai ter, né, os polos da Terra sempre mais frios do que as regiões, né, mais próximas à linha do Equador, que são as regiões mais quentes. Tá? Mas latitude é simplesmente a distância de qualquer ponto da Terra até a sua linha do Equador. Então, por exemplo, a latitude desse ponto é 23 graus em relação, né, à linha do Equador. Isso é porque se você pegar uma linha, né, traçar uma linha vertical aqui, né, e você colocar um transferidor aqui, né, aqui você tem o zero, e aqui você tem 90 graus, aqui você tem 90 graus. Então, é como se você tivesse várias numerações aqui nesse transferidor, né, mostrando essa graduação de 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50, 60, 70, 80, 90 graus. Tá? Então, essas linhas que são paralelas à linha do Equador, que é o que representa o que a gente chama de latitude. Não sei se eu consegui responder completo para você, Vanderlei, mas se você tiver mais dúvida, pode perguntar que a gente tenta responder. Agora eu compreendi. Obrigado, professor. Tranquilo. Mais perguntas, pessoal? Daniel está quietinho hoje? Pessoal, eu acho que o Daniel ele escreve pelo chat para poder tirar as dúvidas, não? Oi? Ah, porque eu não estou vendo o chat aqui, peraí. O Daniel ele escreve pelo chat quando ele tem uma pergunta. Não, ele já tá fazendo pergunta aqui que não tem nada a ver. Por exemplo, a Terra é plana ou redonda? Ela não é nem plana nem redonda, ela é esférica. Tá? Redonda, uma pizza é redonda, por exemplo. Eu não gosto quando afirma, não, a Terra não é plana, a Terra é redonda. Não, a Terra não é redonda, a Terra é esférica. A Terra é uma bola, a Terra é um globo. Por mais que o pessoal fala dos globalistas, mas a Terra é um globo, ela não é redonda. Redonda é uma pizza, e uma pizza é plana e redonda. Então, a Terra ela é esférica. Né? Como a gente prova isso, o dia que você for no litoral, né, e ver um navio, por exemplo, lá em Vitória, você vê um navio se afastando da costa, você vai ver que ele vai desaparecer, vai chegar um momento que ele vai desaparecer, ou seja, ele vai estar começando a fazer a curva em relação à curvatura da Terra. Né? É uma coisa que não vale nem a pena discutir, não vale nem a pena... Né, você discutir com uma pessoa que ainda discute com geógrafos que descobriram que a Terra é esférica lá no século, sei lá, século V a.C., 500 anos antes de Cristo, ele já tinha provado, né, no Antigo Egito, que a Terra era esférica, utilizando relações matemáticas, relações trigonométricas, né, pela sombra de um poste, né, numa região, num poço, e de um lugar para o outro. Então, só aí ele já obteve relações matemáticas provando que a Terra é esférica. Tá? Então, ela não é nem plana nem redonda, Daniel, ela é esférica, ela é uma bola, é um globo. Não é redonda, redonda uma pizza também é. Então, não tem sentido. Eu, sinceramente, achava que esse negócio de terra plana era piada que o pessoal tinha inventado na internet. Eu ainda não consegui acreditar ainda. Não, isso aí não... Você não acredita no quê? Eu achava que essa história de terra plana era piada do pessoal da internet. Não é piada, não. O pessoal leva a sério isso. Né? Não, fala isso não. Tem um pessoal que leva a sério isso, eles acham que muitos falam, Daniel, muitos falam coisas que não tem nada a ver, por exemplo, que vacina faz mal, mas está provado cientificamente que vacina foi a melhor coisa inventada pela humanidade, ou seja, se nós estamos na situação que nós estamos hoje, nós devemos a vacina. Né? Se você
se as taxas de mortalidade infantil caíram significativamente, elas se devem à vacina. Tá? Então, discutir, né, sobre coisas que já foram, né, resolvidas há mais de 2.000 anos, não cabe uma discussão dessa, não tem espaço para uma discussão dessa. É melhor nem dar muita atenção, porque... Você não sabe como um planeta é de verdade. Acreditem em mim, acreditem em mim. Tá? Eu também nunca viajei numa nave espacial, tá? Nunca viajei numa nave espacial, nunca fui à Lua, nunca fui na estação espacial, mas eu acredito neles que já foram lá. Tá? Não tem sentido eu duvidar de pessoas que vieram na minha frente, né? Tem uma frase muito legal do Newton, que o Newton é o pai da física, um dos pais da física, né? Depois dele veio o Einstein, que ele disse que chegou onde ele chegou porque ele estava subindo nos ombros de outras pessoas que vieram na frente dele. Então, a ciência, ela trabalha dessa forma, né? Ela trabalha a partir dos trabalhos que foram executados por outros. Então, quando você discute, né, a Terra pode ser plana, pomba, não tem sentido uma discussão dessa, porque outras pessoas que vieram na frente já falaram que não, que não, mostraram matematicamente, cientificamente. O pessoal da Terra plana, eles tentam provar, buscar algum tipo de prova, e aí quando ele vê que a prova dele não se adapta ao que ele pensa, ele fala que aquela prova não vale. Então, não tem muito sentido, não tem muito o que discutir com essa galera, não. Tá? Mas entenda que a Terra é esférica. Eu vi uma reportagem de um americano, se eu não me engano, que ele tentou provar que a Terra era plana e acabou provando que era redonda. Foi muito engraçado, eu comecei a rir. Eles caem em contradição, Na realidade, isso é um problema psicológico. Quando você defende uma ideia, né, que vai contra tudo, contra todos, e você tem aceitação, algumas pessoas começam a acreditar em você, isso cria um grupo, né, aquele sentimento de grupo. É igual você torcer para o Botafogo. Por exemplo, eu sou torcedor do Botafogo. O Botafogo está numa pindaíba desgraçada, na segunda divisão, perigoso não voltar para a Série B, tá? Mas eu estou junto com esse grupo, por mais que esse grupo, né, ele só me dê tristeza, eu estou junto com eles. Então, acho que o terraplanismo é mais ou menos isso. Os caras, né, sentem aquela representatividade, o grupo os representa, esse grupo pensa as mesmas coisas que eles, então você se sente admitido, né? Você sente, né, as pessoas gostam de mim nesse grupo. Então aí você acaba acontecendo o que acontece. Esse sentimento de grupo é muito forte. Professor, uma situação que eu acredito que seja assim boa para explicar essa teoria é o eclipse, né? Por que os outros planetas do sistema solar são todos esféricos, redondos, né? Ou esféricos, e só a Terra que é plana? Não tem muito sentido. Então, as experiências científicas, desde que o Einstein veio aqui no Brasil, em Fortaleza, lá no início do século XX, quando ele veio acompanhar um eclipse solar que ocorreria lá no Nordeste, lá no Ceará, e isso no início do século XX, galera, mostrando a teoria, comprovando a teoria da relatividade, né? E ele comprovou a sua teoria. Então, os eclipses são formas significativas de mostrar que a Terra é esférica, que a Terra é redonda. Obrigado pela contribuição, Vanderlei. Pessoal, se não tiver mais dúvida, a gente pode encerrar essa nossa aula. Ela está sendo gravada, eu vou deixar ela disponível lá no nosso Moodle, no nosso AVA lá, na plataforma Moodle, tá? Se vocês quiserem assistir de novo,
tá? Fiquem à vontade, né, que a aula vai estar disponível lá. E avisem os colegas de vocês também, né, que essas aulas estão lá disponíveis para eles assistirem. Beleza? Boa noite a todos. Quero agradecer aqui a Samela, nossa intérprete, né, e a todos vocês por estarem até essa hora aqui com a gente. Um grande abraço a todos e boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Rose. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Samela, boa noite. Boa noite, professor. Bom descanso a todos.